Olá, turma! Neste nosso encontro vamos falar um pouco sobre a parada cardiorrespiratória, a famosa PCR. E de início vamos falar sobre conceito, etiologia, as causas, o famoso 5T e 5H. Vamos falar sobre o atendimento, o protocolo estabelecido pela Sociedade Americana do Coração, American Heart Association. E vamos falar aí sobre as duas cadeias, a cadeia de sobrevivência no pré-hospitalar e no intra-hospitalar. Então, o que vem a ser essa PCR, parada cardiorrespiratória? É a interrupção da atividade mecânica do coração. Ora, sabemos que o coração tem duas atividades: a atividade elétrica, aquela que a gente consegue compreender pelo eletroencefalograma, e a atividade mecânica. Neste instante, nós vamos falar justamente sobre essa parada dessa atividade mecânica do coração. E o que é que acontece com esse paciente para nós, profissionais da área de saúde, conseguir identificar que o paciente está apresentando esse cenário de PCR. A primeira coisa que nós temos que perceber é justamente a perda da consciência. Ora, existem outras patologias, nós sabemos que o paciente pode apresentar perda de consciência. Só que na PCR, não só a perda de consciência, ele vai apresentar apneia, que é a ausência da respiração. Isso. E mais um ponto importante, vai apresentar ausência de pulso carotídeo. Dentro desses três cenários, dentro desses três sinais clínicos, nós vamos perceber que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Perda da consciência, apneia e ausência de pulso carotídeo, pulso central. Qual é a manobra, ou quais as manobras que o profissional da área de saúde, o profissional socorrista, tanto no atendimento pré-hospitalar como intra-hospitalar, deve realizar? A RCP, ressuscitação cardiopulmonar, ou ressuscitação ou reanimação, dá no mesmo. Tranquilo? Então, e o que vem a ser essa ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar? São séries de ações, que a equipe realiza de forma coordenada. É bem bom frisar isso, é de forma coordenada, orquestrada, para o salvamento e o aumento da chance de sobrevida desse paciente, após eles apresentar esses sinais de PCR. Então, realizamos o que? RCP. A primeira coisa que temos que entender é que existe duas cadeias. Qual a literatura, qual é a base que nós estamos utilizando aqui? Justamente o livro e o protocolo da American Heart Association, Associação Americana do Coração, e lá está descrito neste protocolo de 2015, o protocolo atualizado, que não mais se atualiza de 5 em 5 anos, e sim é realizado a atualização assim que algo novo surgiu algo novo, coloca-se e faz uma atualização ali de algo que foi importante, que será importante para a atuação dos profissionais. Então, a cadeia extra-hospitalar ou fora do hospital, ela começa, existem 5 elos, e dentro desses 5 elos, o primeiro elo é justamente o reconhecimento, observe, reconhecimento do acionamento do serviço médico, de urgência e emergência. A primeira coisa é essa. A gente precisa reconhecer esse cenário, reconhecer que a vítima é uma vítima de PCR, não é uma hipoglicemia, não é uma síncope. Como isso? Analisando aqueles 3 sinais: ausência, primeiro, inconsciência, apneia e ausência de pulso carotídeo. Seguindo, após eu reconhecer e pedir ajuda no serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, SAMU, eu vou iniciar as compressões torácicas. O protocolo diz: reconheceu, vi que não tem, o paciente está inconsciente, está com apneia, sem respiração e está sem pulso carotídeo,
compressões torácicas. Sim, inicia as compressões imediatas. Essas compressões nós vamos ver que precisa ser compressões rítmicas e de qualidade para assim oferecer a essa vítima um atendimento de qualidade e ela tenha a sua eficácia plena. O terceiro elo dessa cadeia é a rápida desfibrilação. Ora, se eu estiver num cenário onde eu tenha um desfibrilador, o DEA, desfibrilador externo automático, assim que ele estiver, eu vou colocar ele na cena e neste momento ele assume a cena e vai analisar o ritmo dessa vítima. Sendo o ritmo chocável, ele vai indicar o choque. Sendo que se não indicar o choque, a gente continua as compressões torácicas até um novo ciclo e a análise de novo por esse DEA, desse ritmo chocável ou não. Vamos ver lá na frente quais são esses dois ritmos. Após essa desfibrilação rápida, vamos fazer o que? O serviço médico básico e avançado de emergência. O que é? Vamos direcionar esse paciente para uma unidade. Chegou à unidade, direcionar. E após esse direcionamento, que aí falamos do quarto elo, que é justamente esse serviço médico básico e avançado de emergência, vamos fazer o que? Um suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR. Suporte avançado de vida, o que é? Vamos ver a figura do médico, entra aí com a intubação orotraqueal e com a terapia medicamentosa. E aí você me pergunta, o que eu preciso deixar bem claro aqui, no suporte básico, eu vou realizar compressões torácicas e as ventilações. Então, só que os 5 elos descritos pela American Heart Association, Associação Americana do Coração, em 2015, foram esses descritos. Então, acionamento, reconhecimento e acionamento do serviço, RCP com compressões de qualidade para ter eficácia plena, uma rápida desfibrilação, após isso, um serviço médico básico e avançado, tá ali a ambulância nesse estado, porque você pediu ajuda no início, reconheceu e pediu, acionou, e depois disso, o quinto elo, o suporte avançado de vida e os cuidados aí que são interessantes pós-PCR. E qual é essa outra cadeia? Falamos da cadeia extra-hospitalar. A cadeia intra-hospitalar, no ambiente hospitalar, a gente vai começar justamente que o paciente já está lá sob nossa vigilância e é justamente esse, o primeiro elo, vigilância e prevenção. Ou seja, a equipe tem que estar vigilante esse paciente para prevenir que essa PCR aconteça. Acontecendo, qual vai ser o próximo elo? Claro, pode acontecer reconhecimento, logo, e também acionamento do serviço médico, dentro do hospital, chamar ali a equipe médica. O que acontece? Após isso, você pediu ajuda, lembre, ninguém faz nada só. Precisamos solicitar ajuda. Vamos fazer o que? RCP imediata, iniciar compressão de qualidade, depois rápida desfibrilação e suporte avançado de vida e cuidados também pós-PCR. Analisem que a única mudança é justamente no primeiro elo do pré-hospitalar, eu tenho ali o acionamento, reconhecimento, primeira coisa, depois acionamento, e aqui no intra-hospitalar eu tenho uma vigilância e prevenção, que o paciente já está lá. E o último elo aí é o suporte avançado, de vida e os cuidados pós-PCR. Tranquilo? E aí, quais as etapas de suporte básico desse atendimento? Primeira coisa que eu tenho que perceber, encontrei essa vítima, eu preciso analisar e fazer a avaliação do local, avaliação da cena. Não existe, obviamente, cena 100% segura, mas existe com risco controlado. Estando com risco controlado, o que fazemos? Checar essa segurança, justamente. Como eu vou fazer isso? Para garantir o ambiente, a segurança do ambiente, eu vou analisar tudo que está ao meu redor. Se tem fogo, como é que está o trânsito para sinalizar, porque essa vítima pode ser ali atingida por um segundo trauma, um carro que vem com o farol desligado e não vê um cone que foi colocado ali, isso se referindo no pré-hospitalar, situações de incêndio, situações de fios elétricos, é importante isso, situações de produtos perigosos também, importantíssimo isso, analisar de forma
totalitário o ambiente, para que assim eu possa intervir, porque primeira coisa, super importante, a segurança de toda a equipe. Segundo, a cena está segura ou com risco controlado, o que é que eu faço? Checo responsividade, toco no ombro, senhor, você está bem? Você me ouve? Você consegue me ouvir? E aí verifica se a vítima responde. Não respondendo, eu vou automaticamente fazer o ver, ouvir, sentir. Então o que é que eu vou fazer? Vou ver se ela está alerta, se está falando e se está inconsciente. Estando inconsciente, o que é que eu vou fazer? Pedir ajuda, gritar por ajuda, usar o celular, acione. Aí é que a gente entra naquele elo, né? Porque já vimos que a cena está segura, ou com risco controlado. Checamos a responsividade, o paciente está como? Com aqueles 3 sinais: inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso carotídeo. Beleza. E aí, a terceira tópico aqui da etapa é justamente pedir ajuda, acionar alguém, serviço móvel de urgência e emergência, 193 salvar, 192 SAMU, acione e peça ao desfibrilador. Você ligue para o SAMU 192 ou salvar 193 e peça um DEA. Justamente, você pediu ajuda, porque se você não pede ajuda, nunca vai chegar. E aí, você vai para o 4º passo, que é justamente esse, que é checar respiração e pulso simultaneamente. Neste momento aí, eu vou analisar se a paciente tem pulso central. O protocolo diz que eu não posso demorar nessa análise da checagem do pulso, porque neste momento tempo é músculo, então eu preciso ir logo para as compressões torácicas. Analisando, pegando o pulso carotídeo, não tem pulso, inicia as compressões torácicas. E como é essa etapa? Anteriormente a gente fazia o ABC. O ABC, justamente, protocolo de 2010. Após alguns estudos, analisou-se que as compressões é que salva, as compressões de qualidade é que faz essa paciente, esse atendimento ser mais eficaz e esse paciente ter uma sobrevida garantida. Então eu inicio com as compressões torácicas, sim. No adulto a gente vai ver que a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. E aí depois eu parto para o A. O C, justamente, a gente vai fazer o CAB, o famoso CAB, Centro Administrativo da Bahia. Beleza, beleza. E aí o C, compressões torácicas. A, abertura de vias aéreas. Abertura de vias aéreas, importante. Essa abertura de vias aéreas com controle da cervical. Se um paciente for uma PCR traumática, a gente vai ver na aula de trauma que a gente utiliza uma outra técnica. Neste momento a gente vai usar a elevação aqui do mento, né? Justamente, elevação do mento para desobstruir a via aérea. E já fazendo o controle da cervical. E o B, checar se o paciente tem boa ventilação. Neste momento aí, a gente vai ver se ele está ventilando. Esse é o CAB. E como deve ser essas compressões, gente? Justamente como eu disse. Vamos pegar o centro do tórax, né? Na linha, na metade inferior do externo. E vamos iniciar aí compressões rítmicas e profundas, né? De 100 a 120 compressões. No mínimo, vamos comprimir de 5 a 6 centímetros no máximo. Esse é o novo protocolo. No adulto, tranquilo? Tranquilo. Os braços eles precisam estar retos, né? Retos os braços, para não ter fuga aí justamente dessa energia que nós estamos colocando e essa energia produzir justamente um débito cardíaco para oxigenar aí o coração e os tecidos, né? Interessante nessas compressões é permitir que o tórax ele retorne, né? Fazendo as compressões, permitir que esse tórax retorne, não comprimir e deixar o braço lá, não, permitir justamente para que esse movimento que nós estamos fazendo, comprimindo, oxigene o corpo todo. Importante também, todo o momento a gente tem que visar as compressões como prioridade e minimizar essas interrupções. Por mais difícil que seja o atendimento no pré-hospitalar, né?
a gente precisa minimizar essas interrupções. E, importante, porque cansa demais, gente, quem já fez aí sabe, alternar os profissionais a cada 2 minutos, que a gente chamamos aí do ciclo, né? Importante, então, se liga nas compressões, que é super importante. C, falamos do C. E aí, agora nós vamos falar do A. Lembram do CAB, Centro Administrativo da Bahia? O A, abertura das vias aéreas. E a gente vai inclinar o quê? A cabeça, o queixo, justamente. Vamos inclinar aí para desobstruir essa via aérea. Se eu estiver no local com uma cânula orofaringe, a famosa Guedel, a gente pode utilizar aí para desobstruir essa via aérea com qualidade, né? Levantando a língua com a Guedel, e para que esse ar consiga passar e ventilar o paciente. Tranquilo até aí? Vamos embora. Justamente. E o que é que acontece? Após o A, né? Cabe, vamos fazer o B. O que é o B? A boa ventilação. A ventilação a gente precisa utilizar aí neste cenário. Se eu tiver no cenário pré-hospitalar e não tiver, a gente pode utilizar aquela pocket mask, é uma máscara que é utilizada, ou o famoso dispositivo bolsa máscara válvula, que é o famoso AMBU, né? A gente pode utilizar ele aí também. Nós vamos fazer o que? Aplicar 2 ventilações, né? Ou bolsa máscara válvula com AMBU ou com pocket mask, e observar essa elevação do tórax quando nós fizermos, né? Observar a elevação do tórax. E, importante, evitar, neste momento, nesse cenário aí, a ventilação excessiva, ventilação demais. Se eu estiver na cena sozinho, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações de qualidade. Se eu estiver com 2 socorristas, também vamos fazer 30 compressões para 2 ventilações. Obviamente, a gente vai revezar ali após o ciclo. Quem estava na compressões após 2 minutos vai para a ventilação, e quem estava na ventilação vai para a compressão até chegada aí do suporte avançado. O que é importante aqui neste momento? Se eu estiver com o desfibrilador em cena, a partir desse momento eu vou utilizar o desfibrilador. Assim que o desfibrilador chegar, nós iremos utilizar. Então, esse protocolo de atendimento está lá bem claro. C-A-B, DEA. Compressões, abertura de vias aéreas, ventilações e a utilização do DEA. O que é esse DEA? É o desfibrilador externo automático. Esse desfibrilador vai analisar o ritmo do paciente. Se ele estiver no ritmo chocável, em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, irá ocorrer aí uma desfibrilação, e a gente vai acabar salvando esse paciente aí com maestria, porque o DEA veio justamente para solucionar esse problema e essas mortes no pré-hospitalar. Então, quando nós colocamos as PAs e ligamos o DEA, ele vai falar conosco, né? Após a colocação, nós vamos fazer o que? Observar se o ritmo é chocável. O ritmo sendo chocável, ele vai indicar o choque. Vamos nos afastar. Quando ele falar choque indicado, chocado, a gente reinicia as compressões torácicas. O importante é a colocação das PAs do DEA. Justamente, vamos colocar a posição das PAs, super importante, que vamos colocar a pá uma pá no lado superior aqui e a outra inferiormente, né, ao mamilo, e esse desfibrilador, que ele é bifásico, vai realizar uma carga, que essa carga vai perpendicular justamente onde está essas PAs e realizar aí a análise e a reanimação desse paciente. Super importante isso. E quando vai ser indicado esse choque? Justamente o que eu lhe falei. Num cenário de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. Quais são esses 4 ritmos aí de PCR? A
fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, a assistolia, né, e a atividade elétrica sem pulso, AESP. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, o DEA vai indicar o choque. Se o paciente no cenário estiver com uma assistolia, o DEA não vai indicar o choque e vai pedir para reiniciar as compressões, ou em uma atividade elétrica sem pulso. Será dessa forma. O que é que vai acontecer? Se eu tiver aí o DEA, que é um desfibrilador bifásico, a carga utilizada vai ser de 120 a 200 joules. Se eu tiver no intra-hospitalar, obviamente, e o desfibrilador for monofásico, até 360 joules. Quais são os cuidados importantes que a equipe tem que ter durante e após a desfibrilação? Manter a PCR enquanto o desfibrilador manual carrega, isso é super importante. Usar o material condutivo, né, as pás adesivas ou gel, se for um desfibrilador intra-hospitalar, né? Anunciar esse aviso, ele vai avisar o choque e a gente sair. Se não tiver com o DEA, a gente vai fazer o que? Avisar. Vamos chocar. E aí todo mundo afasta e após o choque reinicia novamente as compressões. Não podemos perder tempo. Não vamos verificar pulso, importantíssimos neste momento, porque as compressões neste momento é mais importante. Vamos reavaliar após 2 minutos o ciclo. Se o ritmo estiver organizado, aí sim a gente checa o pulso. Importante falar, desfibrilação não é a mesma coisa de cardioversão, né? Importante, neste cenário a gente viu que o paciente está com ausência de pulso carotídeo. Então, a ausência de pulso carotídeo vai ser um choque que vai ser não sincronizado, de alta energia, né? Utilizando o DEA. Existe hoje os desfibriladores hospitalares que eles são desfibrilador de cardioversor. E o que é essa cardioversão então? Neste momento de uma arritmia, né, cardíaca, um ataque arritmia, o paciente ele pode chegar num cenário lá na sua unidade ou no pré-hospitalar com pulso, mas o paciente tem uma arritmia que é instável, né? Quais são esses tipos? Um FA, uma fibrilação atrial, uma taque supraventricular, né? Até uma taquicardia monofásica. Esse choque da cardioversão, ele será um choque que vai ser sincronizado e vai ser realizado ali na onda R. É importante ter um botão de sync neste monitor e o profissional precisa acionar esse botão de sync para realizar a desfibrilação. Qual é a assistência de enfermagem nesse cenário do intra-hospitalar? Precisa alguém coordenar aí, o enfermeiro que estiver à frente, coordenar e direcionar as atribuições da equipe. Isso já deve ser organizado no início do plantão, tanto no pré como no intra. Vamos instalar o DEA no cenário, que a gente vai identificar que eu estou diante de uma PCR, e se indicado, realizar a desfibrilação. Vamos auxiliar o médico ali, que vai ser o coordenador deste atendimento. Vamos auxiliar ele na RCP. Vamos anteriormente checar todo o material necessário, né? Garantir aí uma superfície rígida, se eu tiver no intra-hospitalar, justamente aquele acrílico que a gente coloca, justamente para a energia que for desprendida aqui no tórax, ela não se dissipe e a gente esteja numa superfície rígida, né? Obviamente, já o técnico ali providenciar um acesso venoso, administrar medicações, se a gente não tiver num ritmo chocável, né? Ou alguma medicação antiarrítmica, ou que o médico solicite ali, né, o Ancoron ou a adrenalina. Importante da adrenalina, toda vez que se fizer, anotar o horário, porque o protocolo pede para que ela seja feita de 3 a 5 minutos, e isso é importante, e manter a vigilância após aí as compressões. Aí você me pergunta, quais são as causas, a etiologia da PCR? Vamos lá. Importante, os 5Ts e o 5H. O 5T, vamos falar primeiramente aqui, é uma tensão no tórax por um pneumotórax, um trauma, né? Um pneumotórax aí. O paciente pode parar. Tamponamento cardíaco, aí por conta de um ferimento por arma de fogo, ou ferimento por arma branca no tórax, ou um acidente automobilístico em que o paciente é projetado para frente e que choca-se com o volante do carro e a sua cabeça automaticamente ali no para-brisa.
esse choque do tórax pode levar a uma situação de tamponamento cardíaco e também é uma causa de PCR. Toxinas, né? Pacientes que usam aí algum tipo de entorpecente, né? Trombose pulmonar, super importante aí, que pode ser também uma das causas de PCR. O quarto T. E o quinto T, trombose coronariana, que aí como exemplo, nós temos aí o infarto agudo do miocárdio. E os 5H? O 5H nós vamos ter uma hipovolemia, vamos ter hipóxia. Hipovolemia aí a gente pode dar exemplo de um choque hemorrágico, né? Um sangramento externo ou interno. Hipóxia, né? Esse choque hemorrágico pode levar a uma diminuição da oferta de O2 e o paciente pode desenvolver com hipóxia. Hidrogênio, que neste cenário também, por não ter uma respiração aeróbica, o organismo, de forma compensativa aí no choque tipo 1 e tipo 2, ele vai produzir uma acidose lática, gerando acidose metabólica, é representado pelo H. Hipo ou hipercalemia, ou aumento ou diminuição aí do potássio, que neste cenário também gera um desequilíbrio aí naquela bomba de sódio e potássio. E a hipotermia, justamente em um cenário de um pré-hospitalar, nós utilizamos a manta térmica justamente para proteger o paciente ali da hipotermia. Então, 5T e 5H, causas de PCR, acabamos de falar. Justamente, importante nós focarmos na cadeia do atendimento, né? Super importante. Importante a gente saber quando vai utilizar o desfibrilador externo automático e realizar as compressões e o protocolo com toda a atenção e qualidade. Forte abraço, até o próximo encontro. Estuda que a vida muda.